Bem-vindos ao canal Química Pelúcio e nessa aula nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de ligantes, dirigentes, né, orto-para e dirigentes meta, né? E eu te mostrei na última aula a questão da regra dos sinais, certo? Por exemplo, se o ligante que estiver aqui conectado no meu benzeno tiver ser mais eletronegativo, dentre aí os ligantes aí que ele esteja conectado, certo? Se ele for o mais eletronegativo, ele vai gerar dirigência orto e para, beleza? Porque ele vai deixar aqui negativo, por consequência, começa a inverter os sinais. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, certo? Ele começa a fazer essa alternância de sinais. Se for positivo, se esse elemento químico dentre o ligante que ele participa, se ele for, infelizmente, aí o que perde de eletronegatividade, ele vai gerar alternância negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. A dirigência meta. Vamos colocar na prática isso aqui. Vamos ver alguns ligantes que são bem comuns dentro da química orgânica. Depois nós colocamos esses compostos, esses ligantes, na realidade, dentro do anel benzênico, beleza? Por exemplo, esse primeiro ligante aqui, ó, vamos começar por essa primeira linha, ok? Bom, eu tenho nitrogênio e hidrogênio. Eu vou deixar separadinho aqui a minha lista. Fum, cloro, brisque, certo? Fum, cloro, brisque, pH, beleza? Então, fum, cloro, brisque, pH, para saber quem é mais eletronegativo, quem que é mais negativo. Beleza. Entre nitrogênio e hidrogênio, quem que ganha em ser mais eletronegativo? É o nitrogênio. Olha onde que está o hidrogênio e olha onde que está o nitrogênio. Ele ganha. Então ele já tem caráter negativo. Porque é ele que está conectado ao carbono, certo? Esse tracinho que eu coloquei aqui é o tracinho que mostra que esse camaradinha, esse nitrogênio, é que está grudado na minha cadeia, certo? Que está ligado lá no benzeno. A hidroxila, o OH. O oxigênio ganha do hidrogênio, está mais na frente do oxigênio. Então ele é mais negativo. E é esse oxigênio que está ligado ao meu anel benzênico. Olha só, aqui eu peguei, tá meio errado aqui, né? Fiz meio rápido aqui, nem percebi. Aqui é CH3, certo? Então aqui carbono e hidrogênio. Carbono e hidrogênio, gente, o carbono, ele tá um pouquinho na frente, né? Coisa mínima. Mas isso já é uma coisa pra gente tornar ele mais negativo que o hidrogênio, certo? Então, o carbono aqui, nessa ramificação metil, ganha em ser negativo. Então, e é ele que está ligado no benzeno. Novamente aqui, né? Um carbono que está ligado a um hidrogênio. Novamente, ele ganha em ser negativo. Beleza. Agora aqui, oxigênio e carbono. Essa é a briga que nós temos agora, oxigênio e carbono. Quem que é mais eletronegativo? O oxigênio. Então, é ele que está ligado, é ele que fica negativo. Beleza? Agora, gente, olha aqui. Nitrogênio e oxigênio. Nesse caso, quem será que ganha de eletronegatividade? Bom, nesse caso, gente, nós temos que considerar a seguinte situação. O nitrogênio, em relação ao oxigênio, ó, ele perde, certo? Porque o oxigênio está mais na frente. Então, nesse caso, o meu nitrogênio, ele vai ser positivo nessa situação. Então, o nitrogênio ele perde para o oxigênio em ser negativo, em ser eletronegativo. Então, o nitrogênio fica positivo. Agora aqui, ó, a briga agora é entre carbono e nitrogênio. Óbvio que o nitrogênio ganhou a competição. Olha onde está o nitrogênio, olha onde está o carbono. Então, o carbono perdeu, ficou positivo. Agora, olha aqui, ó, COOH, certo? Ou também é, né, o grupo carboxílico, né? Então, C dupla O, OH. Aqui é a mesma coisa, só que eu escrevi de maneira diferente, certo? Só para você relembrar que esse COOH é o grupo aqui do ácido carboxílico. Esse carbono, gente, ele perdeu feio, porque ele está ligado a dois oxigênios ao mesmo tempo. E o oxigênio está na frente
do carbono em relação à eletronegatividade. Então ele perdeu feio aqui. Então nesse caso, carbono fica positivo, que é o que está ligado no benzeno. Novamente, carbono perde para o oxigênio, então o carbono fica negativo, certo? Se você comparar aqui no caso, mas o hidrogênio ele ganha. Mas ele fez duas ligações, então ele perde duas vezes para o oxigênio. Então aqui vai ficar positivo. Agora a dupla O, de novo, né, gente? Ligou o oxigênio, perdeu de novo esse carbono aqui. Então ele fica positivo, certo? Então esse carboninho aqui ele vai ficar positivo e é ele que vai se ligar em esse anel benzênico. Então perceba, gente, que aqui eu mostrei para vocês como é que eu faço essa análise. Você não precisa decorar. A maioria de alguns professores, de algumas coisas, te dá tática para você decorar quais são os dirigentes ortopara e quais são os dirigentes meta. E você não precisa ficar decorando isso daqui. Você só precisa de uma coisa, saber a lista de eletronegatividade. Se você saber a lista de eletronegatividade, você vai saber comparar no ligante quem é mais negativo e quem é mais positivo. Foi isso que eu fiz aqui. Eu não decorei, se for passar, vou decorar. Os ligantes ortopara são o NH2, o OH, os alquilas, nananana. Não, muitos vão te ensinar dessa maneira, certo? Eu prefiro analisar a questão dos sinais, certo? É a forma que eu entendi do assunto, que ficou mais prático, até mesmo para responder questões em níveis mais rápidos, né? Você não quer ficar ali decorando um monte de coisa, certo? Você tem que entender uma forma mais rápida de responder uma questão ali no seu vestibular, certo? Então essa é a forma mais rápida de você achar isso aqui. A ver se o ligante, quem que ganha de eletronegatividade, quem que perde de eletronegatividade, certo? Principalmente se preocupando com quem se liga diretamente ao carbono do benzeno. Ou seja, quem que é o elemento que está ligado diretamente ao benzeno aqui. É o que eu fiz. No caso do N2 aqui, ó, desse camaradinho aqui. Quem que está ligado diretamente ao carbono do benzeno? É o nitrogênio. Eu vi que ele ganha de eletronegatividade do hidrogênio. Então, menos para ele. O oxigênio ganha em ser negativo. Esse carbono, nesse caso, ganha em ser negativo. Esse carbono ganha do hidrogênio e é ele que está ligado. Esse oxigênio ganha do carbono. Esse nitrogênio perde para o oxigênio e é ele que está ligado diretamente no carbono do benzeno. Esse carbono perde para o hidrogênio, por isso ele fica positivo. Esse carbono perde para os oxigênios que ele está ligado. Esse carbono perde para o oxigênio que ele está ligado. Esse carbono aqui perde para o oxigênio que ele está ligado. Perceba, todos esses daqui que eu marquei de verde são os átomos, né? São os elementos que estão ligados no anel benzênico. Eu só preciso saber se esses elementos que estão ligados no carbono do anel benzênico são positivos ou negativos, certo? Se forem negativos, a regra de sinal vai gerar dirigência orto e dirigência para. Se forem positivos, vai gerar dirigência meta, beleza? Então essa videoaula foi para mostrar para vocês que você não precisa ficar decorando os ligantes que são ortopara e que você não precisa ficar decorando os ligantes meta. Você só precisa analisar qual é o valor da carga que o elemento desse ligante que está ligado no anel benzênico tem. Será que a carga dele é positiva ou negativa? Se for negativa, é dirigente ortopara. Se for positiva, é dirigência meta. Simples assim. Você não precisa ficar morrendo de decorar isso aqui. Vamos fazer uma coisa na prática aqui? Olha só, vou apagar, simplesmente para você ver que eu não vou ficar decorando isso daqui, não precisa ficar decorando. Vamos fazer um exemplo prático. Um exemplo prático. Imagina lá que eu tenho o seguinte composto. Seguinte composto, eu quero fazer uma substituição nele. Beleza, professor. Esse é o meu composto aqui. Olha só. Então aqui está o meu benzeno. Só que esse benzeno ele não está assim sossegado, ele não está sozinho, ele está com um ligante nele. Vamos lá, vamos dizer que ele esteja aqui com um ligante N2, bem aqui. E eu quero fazer, sei lá, uma cloração,
certo? Quero fazer uma cloração nesse camarada aqui. Quero ver que substâncias vão ser formadas. Primeira coisa, o ligante. Será que esse nitrogênio, quando você olha, você tem que se perguntar, esse nitrogênio, ele tem carga positiva ou negativa? Vamos descobrir. Esse nitrogênio, ele está ligado a um hidrogênio. Esse é o parceiro de ligante dele, né? Os dois formam um ligante junto. E você pode perceber que o nitrogênio está na frente do hidrogênio de eletronegatividade. Então, o nitrogênio ganhou. Então, é ele que é negativo. Pronto, matei a charada. Descobri que o nitrogênio é negativo. Você, meu querido, depois de descobrir que esse nitrogênio é negativo, pronto, você só precisa alternar sinais. Então, se o meu nitrogênio é negativo, esse carbono que ele está ligado fica positivo. Aí você vai inverter no sinal. Se esse carbono é positivo, esse aqui é negativo. Se esse é negativo, esse é positivo. Se esse é positivo, esse é negativo. Se esse é negativo, esse é positivo. Se esse é positivo, esse é negativo. Pronto. Ah, professor, e se eu fosse para o outro lado? Se eu fosse sentir o sentido anti-horário? Ia dar a mesma coisa. Se esse é positivo, esse é negativo. Esse vai ser positivo, esse é negativo, esse é positivo, esse é negativo. A mesma coisa. É só alterar os sinais. Então você perceba que isso daqui é simples. Simples. Não precisa ficar decorando quais são os ligantes. Aonde vai acontecer substituição, professor? Agora você conta. O substituinte é 1. Ó, nas posições negativas. Antes de tudo, né? Vai acontecer substituição aonde? Na onde for mais negativo. Então, vai acontecer aqui, nesse carbono. Pode acontecer nesse. E pode acontecer nesse. Pronto, já descobriu 3 posições aí onde pode acontecer substituição. O que acontece? O meu ligante, ele está no carbono 1. Essa aqui é a posição 2. Essa daqui também é posição 2. Então, ó, essa daqui e essa daqui são equivalentes. É o mesmo caminho. Então, precisa escolher só uma delas, beleza? Agora aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4. Posição 1, 4 é o quê? Para. Então, posição para. E aqui eu tenho a posição 1, 2, né? Posição orto. Então, vou escolher uma delas, porque as duas são orto. Aqui é orto e aqui também. Como as duas são orto, é o mesmo caminho, certo? É o mesmo caminho. Só vou escolher um deles. Então, vou escolher esse caminho aqui, o caminho de cima ali, beleza? Já vou deixar ali circulado. É o mesmo caminho, orto. Então, o que acontece? Vai formar quantos isômeros? Vai formar 2 possíveis isômeros. Um na posição orto e outro na posição para. Então, eu reescrevo minha cadeia. Tá formado, então, aqui, ó. C, dupla, dupla. O meu ligante que já estava na minha cadeia. Aqui, ó, na posição orto vai acontecer uma substituição aqui do cloro, formando aqui uma moléculazinha de ácido clorídrico. Mais o outro composto formado, meu senhor. Ó, o próximo composto formado aqui, como é que vai ficar? Então aqui, ó. Isso, bem beautiful. Então olha só. Aqui está o meu ligante N2, né, que já estava NH2. E vai se ligar na posição para agora. Então tá aí, ó. 1, 2, 3, 4. Para. O meu cloro vai ficar aqui, na posição para. Mais uma moléculazinha de ácido clorídrico por causa da troca. Então você percebe aqui que eu vou ter a formação de 2 possíveis isômeros, certo? Se você contar aqui, gente, ó, são 2 compostos formados. Um na posição orto e outro cloro que foi parar lá na posição para. Por quê, professor? Porque quando eu fiz a alternância, só recebe substituição as pontas que forem negativas. Ah, professor, mas por que você não colocou nessa ponta aqui? Porque essa ponta também é orto, certo? Aí daria o mesmo composto, beleza? Então, por isso que eu não coloquei nessa ponta aqui também, porque eu já tenho um orto, ok? Então, você percebe, gente, aqui eu tenho, no caso, o N2, o NH2, e ele dirigiu para as posições ortopar. Então, ele é
um dirigente, né? Um horta para dirigente, beleza? Então é sossegado, gente. Vamos fazer mais um último exemplo. Um último exemplo que traga exatamente isso daqui. Olha só. Então imagina que eu tenha lá o seguinte composto já no anel benzênico, a seguinte estrutura. Então aqui N, opa. Então aqui está o meu benzeno, bem bonito. Beleza, prof. Sossegado. Então aqui, eu vou colocar, deixa eu ver aqui, vou colocar um ácido carboxílico, pode ser? Então aqui, ó, um ácido carboxílico, dupla O, OH, beleza? Bem desregulado aqui, mas só para você entender, beleza? E eu quero fazer, sei lá, eu quero fazer uma nitração. Quero fazer uma nitração nesse camarada aqui. Quero saber se vai formar um composto só. Quero saber se vai formar dois. Se não vai formar só um só. Eu quero saber isso. Como é que vai funcionar a nitração nesse caso? Bom, aqui eu tenho um ligante. O que eu tenho que saber? Se esse ligante aqui, ó, se esse carbono que está conectado aqui no meu anel benzênico, se esse camarada aqui, ele é positivo ou negativo. Simples, é só olhar para ver com quem participa junto dele aqui no ligante. Isso, professor, é um carbono que está ligado ao oxigênio. Perdeu, já perdeu, porque o oxigênio está na frente do carbono de eletronegativo. Então, quem que é o mais eletronegativo? O oxigênio. Então, resta para o carbono ser o quê? Positivo. Pronto. Então, já descobri o que esse carbono é. Positivo. Agora, eu faço a alternância. Começa a regra de sinal. Se esse carbono é positivo, ele vai fazer esse carbono ficar negativo. Aí começa. Se esse negativo, positivo. Negativo, positivo. Negativo, positivo. Pronto. Aonde que vai receber substituição? Só onde é negativo. Então, aqui ou aqui. Certo? Só, professor, mas tem aqui também, ó, aqui também. Mas aqui quem tá é o próprio ligante, então não conta. Certo? Bom, aqui é a posição o quê? Bom, o ligante está na posição 1, 2, 3. Aqui 1, 2, 3. Posição 3 também. Então é o mesmo caminho, certo? Então aqui, ó, posição 1, 3 é posição meta. Então, tanto faz eu substituir aqui como ali, é o mesmo caminho. Vou substituir ali em cima, beleza? Então, vai formar só uma possível substituição na posição meta. A ortopara foi impedida, foi desativada aqui. Então, olha só, vai ficar o meu composto, bem bonito aqui, meu benzeno. Isto, então tá aqui meu anel. Aí eu coloco aqui o C, a minha ramificaçãozinha aqui do carboxílico, meu ligante. E eu vou colocar a minha nitração, lembrando aqui que eu estou fazendo uma nitração, certo? Então eu vou colocar esse camarada aqui na posição meta, beleza? Então 1, 2, 3, posição meta. Então tá aí, ó, coloquei o meu NO2 nessa posição. Tá feita a substituição dele. E o hidrogênio que sai se une com o OH e forma água. Beleza? Então perceba, gente, como é tranquilo essa parte. Usando a regra de sinais, essas regras que eu estou passando para você, pode confiar. É a maneira mais fácil que você vai encontrar de fazer substituições no anel benzênico que já tem um ligante. Beleza? É a forma mais fácil, gente. Vai por mim. Decorar ligante ninguém merece, certo? E você também decorar como eles se ligam também não dá certo. É a forma de eletronegatividade do ligante e, nesse caso, também a regra de sinais dentro do benzeno. É a forma mais prática. Bom, então era isso por essa videoaula. Espero que você tenha entendido como ocorre essa substituição. Na próxima aula, vamos começar a abordar assuntos relacionados também a reações orgânicas. Então, acompanhe a nossa próxima videoaula.